A história do nosso planeta é realmente muito rica. Ao longo dos anos, a arqueologia vem avançando e com a tecnologia aliada descobrimos novos caminhos. E por falar nisso, você já ouviu falar no livro dos dois caminhos? Se trata de um dos arquivos mais antigos da história do nosso planeta e, segundo lendas, servia para guiar a alma dos falecidos para um lugar de paz. Bizarro, não é? Mas não se surpreenda tanto, pois no vídeo de hoje veremos uma lista com 7 descobertas recentes tão misteriosas quanto essa. Pingente Maia. Em 2015, uma equipe de arqueólogos encontrou um pingente numa região da América Central. Naquele momento, eles não sabiam, mas aquele objeto representava toda a riqueza da antiga civilização maia que viveu por ali. O pingente é feito de jade e possui um curioso formato de T, tendo hieróglifos misteriosos esculpidos por toda a sua estrutura. Também ocupa o posto de maior artefato maia já encontrado nessa região. A descoberta surpreendeu o arqueólogo norte-americano Geoffrey Braswell, que disse: "A gente poderia esperar encontrar algo assim numa das grandes cidades do Império Maia, mas não aqui." A joia a que Braswell se refere foi encontrada no sítio arqueológico de Ninli Punit, localizado no distrito de Toledo, na América Central. Trata-se de um pingente de jade de cerca de 18 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento. Segundo Braswell, o que torna o pingente ainda mais especial é o fato de ser o único com inscrições gravadas que se tem conhecimento. A parte de trás do pingente apresenta 30 hieróglifos que, de acordo com os cientistas, contam uma história dramática. A história que este pingente conta é curta, mas é importante, diz Braswell. Esta joia está literalmente falando com a gente. De fato, muitas coisas ainda serão reveladas a partir desse pingente. Guia do Submundo. Além das obras de engenharia faraônica e de técnicas modernas de agricultura, a civilização egípcia ficou marcada por sua forma única de tratar os mortos. Sarcófagos, múmias e rituais elaborados serviam para garantir uma passagem digna. Mas não parava por aí. Os antigos egípcios se preocupavam também com o caminho que aquela alma faria. Essa trajetória está descrita em detalhes no livro dos Dois Caminhos. A cópia mais antiga desse livro foi encontrada em 2019 e se trata de uma espécie de manual de instruções para que espíritos deixassem o corpo e chegassem com sucesso a Ostal, o reino de Osíris, deus da morte. Segundo os arqueólogos, é possível que esse seja o livro ilustrado mais antigo de toda a história. Afinal, ficou pronto cerca de 4.000 anos atrás. O livro contém imagens que deixam todos de cabelo em pé, sem saber o que entender daquilo. Pegadas misteriosas. Alguns anos atrás, ao estudar uma enorme área do deserto de Nefud, na Arábia Saudita, um grupo de arqueólogos descobriu uma série de pegadas de enormes animais que habitaram aquela área há muito tempo atrás. Em sua pesquisa, os arqueólogos estudaram pegadas deixadas ali por elefantes milenares, camelos, búfalos e até por cavalos. As marcas ficaram gravadas no leito de um pequeno rio que secou com o tempo e acabou endurecendo. Mas o fato misterioso é que, juntamente com as pegadas de animais selvagens, foram descobertas também marcas de pés humanos. Mas de que época seriam essas pegadas? Os humanos que as deixaram ali estariam nesse local há, no mínimo, 121.000 anos atrás. E essa é uma das evidências mais antigas da espécie do Homo sapiens nessa região do mundo, mostrando que talvez a maneira que o homem se espalhou pela Terra seja diferente dessa que a gente conhece nos dias de hoje. Túneis do Tesouro. Essa descoberta foi, sem dúvida, uma das principais marcas arqueológicas de 2019. Na ocasião, pesquisadores encontraram uma rede de túneis com 800 anos de idade, escondidos sob a cidade israelense de Acre, que pode ter sido construída pelos Cavaleiros Templários. Essa ordem lendária de monges guerreiros católicos possivelmente usou os túneis como uma rota secreta para uma torre próxima. Isso muda a história da Idade Média e nos mostra que os templários eram muito mais misteriosos do que a gente imaginava.
A Ordem dos Soldados Cruzados de Deus, como eram chamados, foi dissolvida pelo Papa Clemente V em 1312, após o conflito entre os cavaleiros e o rei Filipe IV da França. Desde então, toda a história dessa organização seguiu como um verdadeiro mistério. Perfume da Cleópatra. O Egito sempre esteve no centro das descobertas arqueológicas mais misteriosas e também mais interessantes. Num projeto de escavação que foi realizado na cidade egípcia de Timúis, fundada em 4.500 anos antes de Cristo, foram feitas descobertas inestimáveis pelos pesquisadores Robert Littman e Jay Silverstein da Universidade do Havaí. Esse lugar era lar das instalações de produção de 2 dos perfumes mais populares do mundo antigo. Sim, eles já usavam perfume naquela época. No lugar onde eram produzidos, Mendesiano e Metópico, os arqueólogos do local descobriram fornos que datam do século III a.C. Essas descobertas incluíram também um resíduo de 2.000 anos dos ingredientes que esses artesãos antigos usavam para fazer os perfumes. Inclusive até mesmo do perfume que era usado pela rainha Cleópatra. Após análises, os pesquisadores descobriram que eles usavam azeite, canela, cardamomo e uma base de mirra, uma resina originária de uma árvore nativa do chifre da África e da Península Arábica. Cada vez que descobrimos um novo detalhe sobre o Antigo Egito, mais fascinados ficamos com o modo que aquela nação funcionava. Fome irlandesa. Os fósseis de 3 crianças chegaram à praia de Cap de Rosé, no Canadá, após uma tempestade em 2011. Outras 18 pessoas foram encontradas em 2016, no mesmo local. O mais curioso é que, após uma análise rigorosa, os pesquisadores descobriram que pertenciam às vítimas da fome irlandesa, evento que se deu em 1847. Os pesquisadores que descobriram esse detalhe acreditam que essas mulheres e crianças podem ter sido vítimas do naufrágio de Carricks, que carregava famílias irlandesas famintas do condado de Sligo, na Irlanda, para o Canadá. Esse navio transportava 180 imigrantes com destino ao porto de Quebec, quando afundou perto de Cap de Rosé em 28 de abril de 1847. Apenas 48 desses tripulantes sobreviveram. É uma história para lá de tenebrosa, não é? Segundo o que foi apurado, os corpos estavam à deriva há mais de 160 anos no mar. É ou não é uma descoberta muito misteriosa? Pedras de Sténès. Não se engane, não erramos o nome e escrevemos errado sobre as famosas Pedras de Stonehenge. Nesse caso, estamos mesmo falando das Pedras de Sténès, que até se parecem com aquelas colocadas na Inglaterra, mas são bem menos conhecidas do público em geral. As Pedras de Sténès são um monumento neolítico que fica nas Ilhas Orcades, na Escócia. Apesar de mais novas que as Pedras de Stonehenge, o monumento de Sténès é bem antigo, datando de 3000 a.C. Sténès, o Anel de Brodgar e o recém-descoberto Ness de Brodgar formam o coração neolítico das Órcades, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. E essas são apenas algumas descobertas misteriosas que foram feitas em anos recentes no nosso planeta. Mas imagine você, quantos enigmas mais se escondem por aí? Qual destas descobertas mais te surpreendeu? Conta pra gente aqui nos comentários. E muito obrigado por assistir a este vídeo.